Conversas com Mel. Um patrocínio Elefante Bet, uma empresa realizadora de sonhos. Olá, sejam bem-vindos ao Conversas comigo, Mel Chaves, e a mais um momento de conversas com convidadas especiais. Também para os homens, e em especial para as meninas e mulheres, com a globalização surgiram novos hábitos, novas lições e outros costumes. Somos livres e com o direito de abraçar o futuro, mas não podemos nos esquecer do que nos foi passado sobre a nossa história. Porque é cultural e também faz parte da nossa tradição, tantos são os ensinamentos que são passados de geração em geração, carregados de lições e mostrando a fibra e força da mulher africana. E nós, mulheres angolanas, será que com a globalização estamos a perder a nossa história? Mulher angolana, resgatar a cultura é o tema de este sábado aqui do Conversas com Mel, e já tenho as minhas convidadas sentadas no sofá. Florinda Marcolino, jornalista, Domingas Montes, escritora, e Teresa Cabari, também jornalista e panafricanista. Panafricanista. Eu vou já começar ali, não é? O que é uma panafricanista? Panafricanistas são pessoas africanas que são, deixa eu ver, basicamente pró-África. São pessoas que lutam pelo resgate, defensoras mesmo da cultura, dos costumes. Pessoas que lutam pela África, todo o resgate cultural da África, a sua história, a reconstrução do continente. Os panafricanistas buscam trazer ao mundo aquilo que a história, que é o nosso ADN. Que é o nosso ADN e que as escolas não contam, Exato. não trazem para nós. E fica muita coisa por contar, não é? Porque vocês já sabem, nós somos mulheres e nós começamos logo assim a falar de várias coisas ao mesmo tempo, mas eu tinha muita curiosidade. Obviamente eu fiz uma pesquisa, mas acredito que em casa muitas das pessoas não entendam, não é? A terminologia do que é ser um panafricanista. E até poderiam, e caso vocês queiram comentar, a dizer mas é a favor da cultura e defensoras da cultura e o panafricano, já temos aqui uma representante, não é? Depois temos o cabelo natural. Eu, como estou no climatério, vocês sabem que eu estou naquela transição, queria pôr um vestido africano, mas olha, hoje não fechou. Então é assim, é o que temos. É a globalização. É a globalização. Mas nós trazemos aqui este tema um bocadinho, não é? Já passou lá atrás o Dia da Mulher Africana, mas é importante nós, de tempos em tempos, irmos buscar estas temáticas relacionadas com a parte das tradições, com a africanidade, para que também não caia no esquecimento, porque parece que com a globalização, efetivamente, nós estamos a distanciar-nos daquilo que são os nossos as nossas histórias, principalmente as nossas histórias e as nossas tradições, não é, Florinda? Pois, mas nem tudo está perdido, parecendo que não, tal como a Teresa é jovem, é panafricanista, e nós estamos aqui e entendemos que sim, a globalização vem tomando poder e muito mais rápido do que deveria. Mas ainda assim existem pessoas que velam pela cultura, que fazem cultura, que são pró-África, que entendem que uma mulher pan-africana é aquela mulher que, de certo modo, pode estar na Europa, mas não deixa de ter a essência africana e angolana de maneira particular. Olha para os detalhes e falar uma língua, por exemplo, regional, comer com as mãos. Há questões muito próprias que identificam-nos e que, independentemente da globalização, nós não vamos perder. Exatamente. Então precisamos saber que não é muito só sobre a globalização, é boa a globalização, gostamos, porque de um tempo a esta parte era necessário sairmos um bocadinho. Até para nós, enquanto mulheres, temos um bocadinho mais de liberdade, exatamente, não é? Exatamente. Então, se as mulheres lá antigamente lutaram pela nossa emancipação, começaram desde muito cedo, nós vamos dar sequência, mas naturalmente carregando a nossa veia africana e naturalmente angolana também. Domingas, o que é que a história conta? Como escritora, não é? Quando conta as suas histórias? Na verdade, como escritora, nós temos sempre uma base, que é aquela base que ainda hoje, apesar da globalização, da aculturação, enfim, desse contacto com os mídias de forma massiva, praticamente vivemos nas redes sociais,
essa base cultural se mantém e nas localidades lá mais distantes, Sim, sim, sim. rurais, ainda temos aquele hábito à volta da fogueira, os mais velhos, os pais a contarem histórias aos mais novos sobre a sua cultura, a sua identidade, o seu povo, a figura do Soba está lá presente. E também eu trago esse imaginário dentro do meu próprio imaginário, porque eu passei por isso enquanto criança, né, lá na localidade onde eu nasci, apesar de ter vindo muito cedo para Luanda com 7 anos, mas ainda trago esse imaginário, essas memórias dentro de mim e acabam por passar para os meus livros, e neles temos essas figuras todas, de algumas localidades presentes do nosso país, da figura do Soba, das tradições, da alimentação, enfim, da valorização do ambiente, né, do embondeiro. São aspectos que vamos encontrar na minha própria literatura, porque faz parte desse imaginário identitário que eu trago. E principalmente para um público que vai crescer, não é? Porque também escreve para o público infantil e adulto. Sim. E também para o alcance de outros públicos fora de Angola, né? Exato. É uma forma de mostrar quem nós somos realmente. Porque nós, quando estamos a falar da escrita criativa, da ficcionalidade, fala-se muito da questão original, né? Que é a originalidade. E a originalidade nos remete também para esses aspectos particulares da região de cada um, né? Exato. Onde a pessoa se encontra, o seu país, a sua província, enfim. Então, esses aspectos acabam por nos ajudar a compreender determinados lugares e determinadas pessoas. Teresa, aqui a nossa escritora que falou aquilo que, ao fim e ao cabo, enquanto panafricanista, não é, acaba por carregar como bandeira de passar esta informação para as pessoas ao redor, até para terem consciência do que é a nossa massa, a nossa fibra. Né? Independentemente de, por exemplo, nós estamos com vestes mais ocidentais, mas não é isso que também vai tirar a nossa africanidade. Exatamente. É exatamente isso que a professora Domingas, a escritora, disse. Já tive o privilégio de ler alguns dos livros. O Gelado da Mamita é um dos meus famosos. E ela realmente traz esses traços da nossa angolanidade, da nossa africanidade nos livros. E é isso que nós procuramos passar enquanto panafricanistas. Eu, por exemplo, fora da minha profissão, né, que é o jornalismo, enquanto panafricanista, nós organizamos eventos. Eu escrevo diversos artigos, sobretudo nas minhas redes sociais, e vou passando artigos com traços da nossa africanidade. Artigos que outrora eram denegridos, olhado como feitiçaria, bruxaria. Com algum desdém até? Um desdém, sim. Algo que não é muito próprio para nós enquanto pessoas aculturadas, pessoas que estão a seguir o ritmo da globalização, e mostrar que aquilo é a nossa essência e não é bem o que você pensa, não é para desdenhar, é um traço teu, é algo da tua identidade, é algo puro, que apesar de ti ocidentalizares, isso não vai sair de ti. Vai ter sempre alguma coisa que tu vai identificar enquanto africano. Quando fores para a Europa, para a América, vais ter sempre o afro atrás de ti. O afro sempre te vai seguir. Exato. Vai ser afro-americano, afro-brasileiro. Exatamente. Entre outros. Então, esses traços que você deve carregar consigo para não te sentires mal lá fora, para não seres uma pessoa perdida, sem identidade. Então, tu tens de buscar a tua identidade aqui. Quando fores para fora, tu te sentires bem representada com os títulos que te vão dar. E não carregar mais aquele estigma, porque durante muitos anos até parecia que lá fora, pelos relatos que nós vamos vendo, né, e as vivências também que vamos tendo, o povo africano era sempre um bocado que marginalizado. Ainda é. Ainda é. E nem tem aspas, é a mesma realidade, não é sem aspas. Marginalizado e, não, porque estas pessoas são isso, são aquilo, as feitiçarias e as bandidagens e tudo mais, sempre com um olhar negativo. Mas hoje em dia começamos a ver aqui uma pequena mudança, porque é mais do que nítido que, além de nós sermos o povo africano, o continente africano ser o berço da humanidade, também é o continente que, a nível global, com o aquecimento, com todas as alterações climáticas que estão a acontecer, que é o continente que
consegue ainda estar mais protegido dos demais. Exatamente. É o menos explorado, aí termos Eles não queriam nada connosco, agora querem cá vir, né? Querem tudo por conta da A título de proteção. exemplo, Eu é acho que é o sabermos continente mais puro. Sim, que todos hoje querem migrar para a África, querem conhecer um bocadinho mais, querem explorar. Não é mau, mas nós devemos também ter alguma limitação e resgatar-nos por conta de quê? Nós vamos precisar isso mais tarde. Então, se liberarmos agora tudo para quem vem, explora, já vamos explorados muito tempo, não é? Então agora então agora é hora também de termos um bocadinho de mais cuidado em relação, muito mais por conta do ecossistema, por conta do próprio ambiente em si. Nós temos aqui florestas enormes que... Exatamente. que não deixar acontecer o que aconteceu no Brasil, por exemplo. Exatamente, o que aconteceu no Brasil, não permitir termos os cuidados, termos aqui, acima de tudo, a proteção não só da africanidade, mas também de quem ontem não acreditou em nós. Exatamente. Porque há muito mais sobre isso. As pessoas olhavam para nós e são macacos, são... Sim. Achavam que éramos gentios, não é? Sim, exatamente. Africanos. Africanos. Quer dizer, tudo em África, angolano e africano, moçambicano, tudo junto. Não, achavam até que a África era um país. Olha, Ainda acham. Há muitas brincadeiras que eu costumo ver no TikTok de pessoas fora da África Angola, e fazem essa As brincadeira das questões. questões. Cita três países de África que conheces. Nos vão falar Wakanda. Wakanda. Zamunda, que é daquele filme... do Príncipe em Bel Air. Nova York. Sim, Príncipe sim. em Nova York. É isso, o Príncipe em Nova York. E depois outros vão dizer... África do Sul. África Sim. do Sul e às vezes a própria África. E muitas vezes citam nomes de países africanos que só existem no cinema. Sim, sim. Que nem mas sequer se calhar existem. também porque não havia esta abertura de se contar histórias das nossas gentes, dos nossos povos. E isso é um trabalho, né, que foi conquistado agora, principalmente pela grande indústria de cinema americana, que acaba por dominar todo o ecossistema, porque dentro do nosso continente já se contavam as histórias africanas, porque na Nigéria, na África do Sul, até mesmo cá em Angola, nós tínhamos essas histórias contadas e começa a sentir que as pessoas começam a olhar mais, com outros olhos, com mais curiosidade, sobre tudo isto. E relativamente à mulher, noto também que as mulheres também começaram a fazer valer um bocadinho das suas próprias vontades de, ok, então eu vou buscar um bocadinho daquilo que era antigamente o meu ADN. Por exemplo, vermos mulheres com rasta, não é? Com o cabelo curto, cabelo assumido, porque não era normal. Sim. Antigamente, nas do próprio instituições, estigma que nós o estigma, na verdade, não é? tínhamos. E o E por complexo causa- também de inferioridade, desculpa, Mel. Sim, sim. Eu acho que havia um bocadinho de complexo de inferioridade, o que muitas vezes, e eu acho também que foi falta de informação, porque nós temos muito mais acesso à informação hoje que nos Exatamente. permite sermos mulheres na sua essência africana. Sim. Hoje, lendo um livro da Domingas, olhando um bocadinho para aquilo que é a própria informação que está nas redes, aquilo que nós vamos postando, nós temos defendido a África. Sim, E sim. isto talvez é que não existia antigamente, porque antigamente as informações... E não culpemos muito os outros, porque talvez nós não tínhamos tanta informação disponível para e que também, eles se calhar, não conhecessem acreditávamos tanto em no nós. nosso potencial. Sim, não é? sim. Não tínhamos E tanto... a segurança, o que eu sinto hoje em dia é que as mulheres que são pró-África, independentemente de usarmos o cabelo tá esticado, uma roupa ocidental, gostarmos de uma comida ocidental e não apreciarmos, por exemplo, um fungo, uma coisa do género, não é isso que nos faz desligar daquilo que é a nossa essência. Mas é importante é que, independentemente de nós estarmos adaptados ao mundo, não é? Porque hoje em dia quase que já não é o país, é o mundo que nós temos de estar, porque nós estamos ligados com as pessoas com muita facilidade, de outras latitudes, mas é resgatar esta coisa da cultura. Ok, nós estamos no futuro, mas não esquecemos o passado. Yes. Na verdade, historicamente, todas essas questões têm explicação, porque a história sempre foi contada e é contada na versão de quem tem poder. Exato. Quem tem poder são os ocidentais, eles tiveram poder antigamente com a colonização, com a escravização e contaram o lado deles sobre a África, né? São preguiçosos, devem ser escravizados, não sabem nada, por isso passamos por tudo aquilo que nós passamos por causa desse estereótipo, por causa desse poder que eles detinham e ainda detêm. E hoje em dia
os africanos, né, para além daquelas histórias negativas que nós também sempre contamos, de guerras, de fome, os problemas sociais, né, acabamos também por contar já as outras narrativas que são importantes, que são as narrativas de sucesso, do trabalho, da inovação, daquilo que vamos criando dentro dos nossos países e fora dele. Então, eles começam já a olhar para nós de outra forma. Porque quem conta a história, na sua visão, é sempre quem detém o poder. Exatamente, quem tem o domínio da narrativa, sim, não quando é? nós começamos a ter essa possibilidade de contar o outro lado da história, as pessoas começam a ter abertura. O mesmo acontece com as mulheres, né? As mulheres, não só nas artes, como nas ciências, por exemplo, né? Ela era proibida de ir à escola. Ainda é assim em algumas localidades africanas, porque tem que cuidar de casa, tem que cuidar da aldeia, dos filhos, enfim. Então, ela foi sempre colocada ali nesse lugar subalterno em comparação com o homem. Quando ela começou a conquistar o seu espaço, ela foi dando grandes passos e dando-se a ver a ela mesma, a contar a história a ela mesma. Por exemplo, quando se fala da escrita, muitas escritoras tiveram que assinar os seus livros com nomes masculinos por causa desse estereótipo. Então, mais tarde, que começaram a surgir, né, e nós estamos aqui, graças a Deus, por causa dessas conquistas. Então, temos esse percurso da história que colocou a África onde está, e nós também, de alguma forma, em algum momento da história também contribuímos, mas hoje em dia já vamos mostrando outros lados, né, da narrativa de sucesso, e que a África também vai contribuindo para o desenvolvimento do mundo. Até interessante isso que estava a falar relativamente à parte do ensino, porque em várias pesquisas, e eu já fiz várias viagens pelo país e falar com sobas e historiadores também das várias províncias, dos gabinetes de cultura, e o que mostra é que durante muitos anos, e ainda acontece, as meninas, entram rapazes e meninas na escola, quando a família vê se impossibilitado financeiramente para investir, então dá-se prioridade aos rapazes e as meninas começam a fazer a lida da casa, também casam muito cedo, fazem filhos muito cedo e acabam por depois não desenvolver essa parte académica. Mas mostra a estatística que no percentual de meninos e meninas que conseguem depois seguir a carreira académica, as mulheres acabam sempre por se destacar, formar-se e com um maior aproveitamento. Basta irmos às universidades, que é também o meu que eu frequento, e dou aulas, né? Nós temos mais mulheres nas salas de aulas do que homens. Com mais vontade e também tentar recuperar o tempo, não é? Sim. Mas eu acho que, pronto, a estatística, o último censo, e particularmente em Angola, ditou que nós somos a maioria. Sim. Então também acho que muito tem a ver, mas nós ainda continuamos a pensar, em muitas localidades da África, ainda dá-se a primazia aos rapazes, já não, eles têm que trabalhar para sustentarem a família. E as mulheres têm que ficar e cuidar da casa. Não é de todo errado, mas precisamos começar a olhar exatamente para a própria globalização. Sim. Porque isso implica-nos e obriga-nos a olharmos a realidade tal como ela é. Nós queremos também mulheres das comunidades que, quando chegam no centro da cidade, não se espantem muito com o que vem. Exatamente. E que não sejam enganadas acima de tudo, não é? Porque nós vemos isso acontecer. Pois é, que chegam aqui, parece ser outro mundo, afinal, e assim. E as mulheres que talvez não encontram-se neste posicionamento é muito porque falta alguma informação, não há divulgação. A Mel disse muito bem, já andou por algumas partes do país e nós precisamos fazer isso também, levar os livros que têm a mais regiões da África, Exatamente. Falarmos mais com mulheres, de mulheres e para mulheres, e é uma grande responsabilidade a nós mulheres, porque deve ser de nós para nós. Sim. Que não esperemos que os nossos parceiros, que os homens criem políticas e leis para isso. Entendemos que hoje... Na verdade, eles já criaram, né? Nós precisamos nos apropriar dessas leis. Deixamos de nos vitimizar e começarmos agora a entrar em ação. Por exemplo, basta só ver a agenda política, né? Que vai dando então está com foco agora muito no ensino e na formação, capacitação da mulher. E na igualdade de género. E na igualdade de género. Tanto até que temos agora mais ministras, mais governadoras, enfim. É fruto dessa agenda, né? Porque as leis já existem e as mulheres devem tomar o seu lugar e
e prosseguir, né? Com humildade e trabalho. Tem que prosseguir e agora nós vamos fazer aqui uma pausa e vocês também vão prosseguir depois do intervalo, porque eu sei que a conversa está interessante, mas precisamos fazer aqui uma breve pausa. Vocês já sabem, passem nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter e LinkedIn. Nós voltamos em instantes. Estamos de volta e hoje a nossa conversa é sobre a mulher angolana e o resgatar da cultura. Nós, quando fomos para intervalo, estávamos aqui a falar da igualdade de género que nós já começamos a ver e eu lembro-me num encontro que tive, foi no 31 de julho, quando se celebrou o Dia da Mulher Africana, a doutora Carolina Cerqueira, que é a presidente da Assembleia, não é? Sim. Ela estava exatamente a falar sobre isso, que hoje em dia as mulheres já começam a ocupar outros cargos, não é? De termos também ministras, secretárias de Estado, o que acaba por, a nível da África, dar-nos muita visibilidade e mesmo noutros países africanos, termos mulheres em lugares de liderança e com muita relevância, não é? A nível internacional, que as pessoas, o Ocidente começa já a olhar, ok, está a evolução. Eu acho importante nós olharmos nessa questão do ressurgimento das mulheres no poder, porque sempre esteve. Sempre estiveram. Era isso que eu queria puxar. Em África sempre teve mulheres líderes na liderança. Temos exemplo em Angola, a Rainha Ginga. A Rainha Ginga, sim. Tivemos a Rainha a Rainha Maqueda, a Rainha de Sabá, que hoje em dia a Globo já pega para fazer uma história, uma novela ou uma série acerca da liderança da rainha. Nós temos a Cleópatra no Egito, temos, entre outras mulheres, temos as guerreiras de Daomé, que foi uma inspiração para o filme A Mulher Rei, e também as guerreiras do filme Wakanda. Então, sempre teve mulheres africanas na liderança do seu povo, na liderança do seu país, em setores administrativos, da educação, entre outros setores, não só mulheres africanas como domésticas, como mães. Sim, mulheres até na frente de guerra. Exatamente. A África sempre teve em África sempre tivemos essa questão de empoderamento feminino, sempre olhamos para a mulher como uma mulher poderosa, uma mulher capaz. Hoje em dia ainda acontece um bocado isso, se calhar durante muitos anos ainda aconteceu, porque ao fim e ao cabo a matriarca, a avó, sempre tem a última palavra. Exatamente assim, porque em alguns países de África, antigamente que a África era geopoliticamente dividida por reinos e sub-reinos. Sim, o reino do Congo. Exatamente. E em muitos desses reinos, nós tínhamos o que nós hoje chamamos de o sistema de organização social, que é o matriarcal, que é a mulher no centro de tudo. É a mulher que lida, governa, é a mulher, como é a mulher que faz a sociedade, é a mulher mãe, matriz, gestora, educa. Em África sempre respeitaram isso e olhavam para a organização social matriz, gestora, matrilinear, é a mulher o centro de tudo. Com a invasão colonial europeia, inverteram-se os papéis. Exato. Puseram o homem como centro de tudo. Porque era assim que funcionava lá. Era assim que funcionava no Ocidente. E vários países da África, após serem geopoliticamente divididos assim e definidos assim como países e não reino, adotaram esse sistema por conta dos invasores coloniais. Exatamente. E hoje em dia esse sistema é vigente. Porém, as nações, sobretudo as Nações Unidas, né, decidiu que deveríamos valorizar mais as mulheres e dar esse poder. Criaram-se leis que orientam as mulheres em estar em poderes de liderança, que é o que nós vemos hoje em dia, mas é o que já existia em África. Já existia. A África Vocês sabem uma coisa, eu quando É. fui fazer uma visita a Banza Congo, conheci a doutora Nzunzi, que é, na altura, não sei se agora qual é a posição que ela está, era diretora, acho eu, da cultura. E é assim, um poço de saber. Eu fiquei fascinada com ela, já deu aqui uma reportagem quando falamos sobre a importância da mulher angolana na independência de Angola. E ela conta também um bocadinho dessa parte da história, não é? Da importância que a mulher tinha. E quando, na altura da colonização, há bocado quando a Teresa estava a falar, que o Ocidente vem
E achavam, não, contaram aquela narrativa. Não, foi a professora Domingas que disse, contavam uma história que éramos incapacitados, que éramos novos e não sei o quê, mas é mentira. Porque eles foi aqui, em África, no nosso continente, no nosso país, em Mazacongo, por exemplo, foi quando entram, né, pela Ponta do Padrão, onde encontram artefactos de pesca, de caça, que eles nem entendiam como é que estas pessoas conseguem sobreviver bem nutridos, fortes, resilientes, não ficávamos doentes à toa com o tratamento das ervas e tudo mais. E isto, se calhar, foi o medo que lhes criou de, eles já éramos autossuficientes. Basta olhar para os navios negreiros, que tipo de homens e mulheres é que eles levaram? Os mais fortes. Exatamente. Os mais sábios, né? Por exemplo, o ferro no Brasil foi implementado por escravos brasileiros, africanos, né? Do navio negreiro. Então, eles chegaram aqui, levaram toda essa força. E mudaram a história. E mudaram a narrativa, sim. Mudaram a narrativa. Não, mudaram a narrativa, porque a história continua. A história está sempre ali. Só um parozinho na doutora Domingas, por favor. Não são escravos, eram pessoas escravizadas porque eles não eram escravos. Exatamente. Sim, está assim na história, né? Sim, eles foram considerados. A mudar, por isso que nós estamos a falar do estigma, do estereótipo, da narrativa contada pela visão do Ocidente, que detinha e detém o poder. Ainda falando das mulheres, ainda hoje é assim, basta olharmos para as nossas mamães zungueiras, né? Elas acabam por ser esse sustentáculo da nossa sociedade em termos de economia. Apesar de ser uma atividade informal, né? Acabam por ser elas que vão alimentando as famílias, vão formando filhos, grandes engenheiros, grandes médicos, através dessa fibra delas de liderança, né? No informal, com pouco, com as dificuldades. Mas sempre resilientes. Sempre resilientes por causa dessa questão da liderança que já é inata, da mulher africana. Olha, é interessante o reparo que fez sobre povos escravizados. Eu tive a oportunidade de conhecer no Bailundo o rei Equique VII. É sexto, não é? Também, assim, uma pessoa excelente, adorei conversar, e a história, a forma como contou, e eu sei que teve um impacto muito grande a visita dele no Brasil, porque numa das palestras, quando alguém fala sobre, porque nós, o povo escravo, não viemos dos escravos, e ele disse, não. Exatamente. Foi o reparo que fez e aquilo correu o mundo. A expressão que ele usou, um povo que foi escravizado, porque nós não somos escravos. Não fomos. A maioria dos africanos que foram retirados daqui eram africanos, como disse a doutora Domingas, eram africanos líderes, eram africanos que detinham o poder da sua comunidade. Foram tirados daquilo. Tivemos princesas, tivemos reis, tivemos sobas, tivemos matriarcas que foram levadas à força para o Ocidente. E eles não eram escravos. Aqui dentro de África não existiam escravos. Foram pessoas que foram retiradas da sua comunidade, do seu povo, para serem escravizados. Então, por conta do poder que detinham, do conhecimento, da abrangência que tinham. Então precisavam usar a força, né, que é a escravidão, e precisavam usar o poder mental, a manipulação, que é o que chamamos de colonização, a imposição daquilo que eram as doutrinas do Ocidente. Olha, e por conta disso... Sabe uma coisa que é interessante, e isso, pronto, eu já partilhei várias vezes, eu nasci cá em Angola, mas os meus pais foram muito cedo para Portugal e eu tinha 2 anos, só voltei com 23. E lá fora nós não ouvimos a história, ouvimos a história errada. Exato. E quando voltei tive a oportunidade de começar a fazer, foi recentemente, estas visitas e assim, é apaixonante. A história contada e visitar os sítios, por exemplo, na Ponta do Padrão, eu fui à Ponta do Padrão, ouvi a história da Pata da Maria, não é? Que era a Maria e o António, que eram 2 curandeiros, que estavam a tentar levá-los à força para o Ocidente, por causa do quê? Porque eles tratavam com ervas. As ervas, não é? Então as mulheres eram também muito temidas, porque, principalmente as mais velhas, que diziam, é o sexto sentido. Porque todas as mulheres têm sexto sentido. Aliás, mulheres e homens, mas as mulheres têm mais apurado. E as nossas anciãs, o que é que acontecia? Quando elas diziam as coisas, isso vai acontecer, porque nós estávamos muito conectados com a natureza. Não é verdade? Sim. Acho que
nós temos que trazer aqui, vou buscar os historiadores outro todos tema, para contar não é? um bocadinho a história. Eu sou apaixonada. Não, essa história é similar com aquela da mãe do rei do rei que Congo, foi né? Enterrada viva. Enterrada viva. Eu fui porque visitar também. Sim, eu também estive lá. Porque fez um medicamento para o neto que estava doente. à beira da morte. Sim, e Então ela contrariou o filho e o Sim, filho sim. teve condená-la, né? que condená-la. À morte. E tem o sítio onde ela foi enterrada sentada. próximo ao aeroporto. Sim, próximo ao aeroporto. Aliás, ali lá do cemitério dos Reis. E é uma grande particularidade. É preciso que as pessoas vão conhecer essa essência. Exatamente. Vão atrás da história. Quem for para o Reino do Congo, quem vai para agora para Mbanza consegue conhecer a história. E o bom e o que mais me alegrou, também estive lá o ano passado em trabalho, fiz uma grande reportagem. O que mais me admirou foi a capacidade que os historiadores têm de narrar a história. Mesmo. Eles trazem todos os factos e muitas vezes sinalizando e dando exemplos de como aquilo aconteceu. Sim. É tão bonito que aquilo representa a africanidade, representa a humanidade, representa acima de tudo o que nós dizemos, não temos cultura, não temos essência. Não, temos Mas cultura. temos, mas aquilo muito, traz, falta-nos exatamente, exploração, falta-nos e força de vontade. Exato. Falta força de vontade explorar também. e depois contar. Exatamente. Como é que é? Difundir. É difundir. Porque, por exemplo, sobre o tema que nós estamos aqui a falar, que é o resgate cultural da mulher angolana, é nestes locais onde nós encontramos a história dos panos. Exatamente. Não é? É os sobas que contam porque que o pano africano, por exemplo, do Cunene é de uma maneira, Na Willa, essa na macaca. Willa usa-se essa macaca, depois na ilha, Sim. não Mas é? há como uma outra. Cada região tem o seu tipo de pano e cada pano narra uma história. Exatamente. E é- Assim como os penteados. exatamente, os penteados. brincos, por exemplo. Sim. E parecendo que não precisamos de ir muito longe porque temos isso tudo ao nosso redor. Temos, falta-nos procurar mais. Eu tenho um facto histórico muito curioso, que é as tranças, que hoje em dia nós usamos como moda. Anteriormente, as pessoas que foram retiradas daqui para se tornarem escravas no Ocidente, usavam as tranças como um meio de comunicação. Exatamente. Hoje em dia nós usamos as viradas como moda, está na moda aquelas tranças, está Mas na moda. Mas tem uma Centros história. urbanos. Mas tem uma Lá nos história. palcos Tudo tem uma sim. história. O africano era tão poderoso em questões de cultura E comunicação não verbal. Exatamente, comunicação não verbal. Ele detinha um poder, um conhecimento tão abrangente que conseguia fazer caminhos em tranças. E isso era o poder das mulheres. As mulheres em África... A passar a mensagem com as Exatamente, tranças, com o as pano, tranças. a forma como amarrou. Exatamente. As tranças que ela vai fazer, por exemplo, na doutora Domingas, por exemplo, um caminho que ela já desenhou para quando tiverem que fugir. Já desenhou o caminho na filha, então vão fugir, ela já sabe que depois vão ter de curvar por aqui, depois vão ter... Era uma comunicação Era uma fantástica, comunicação super fantástica. E Tudo na altura comunicava. Exatamente. Tudo o que se fazia, de certo modo, transmitia alguma informação. Exatamente. Os cânticos, por isso é que depois os invasores proibiam-nos de falar a nossa língua, porque nós nos comunicávamos a partir dali. E eles não conseguiam perceber. Certo. Isso causava revolta. uma revolta para eles, porque eles pensavam, esses aí já estão a pensar que vão fazer isso, ou vão se revoltar, vão fazer Mais que alguma revolta coisa. era medo. Exatamente. Mas é assim, nós estamos a falar só antigamente. Mas ainda hoje é assim, nas localidades rurais. Talvez aqui nos centros urbanos, mas aqui nos centros urbanos, se formos às periferias, nós vamos encontrar Já encontramos. esses não é? traços, esses hábitos, esses costumes. Esse aí, por exemplo, aqui próximo de nós, estamos Sim, a falar Bengo. Bengo, por Bengo. exemplo, Catete, há muito... realmente- Taquago, Sambizanga, encontramos. Então nós temos aqui um papel, aqui Sim. o Conversas com Mel, porque além de passar na televisão nacional, também passa através do canal do YouTube. Boa. Portanto, vocês vão aproveitar aqui, quem está a assistir através das plataformas de televisão, o canal 20 da ZAP, 54 TV Cabo, 508 da DSTV, e aqueles que estão a ver, porque também temos transmissão através do Facebook, começarem a mandar para os parentes que vivem fora do nosso país, a dizer, olha, está aqui esse link, ouçam um bocadinho aqui sobre a história das mulheres africanas, ouçam o que essas mulheres estão aqui a falar. Porque é assim, desta forma, assim como nós partilhamos os memes, que achamos muita piada, começar a partilhar esses conteúdos, está bem? Nós vamos fazer aqui uma breve pausa. Não se esqueçam que na terceira parte nós vamos ter a nossa rubrica do Conversas no Digital, que desta vez traz aqui, de forma especial, alguns ensinamentos para aprender ou relembrar. Nós voltamos já a seguir.
Estamos de volta com o nosso último bloco. Vamos passar a nossa rubrica de Conversas no Digital. Bem, hoje trazemos um Conversas no Digital completamente diferente. Trazemos um vídeo, porque a história de um povo é contada pelos hábitos, costumes, pelas cores e pelos panos, pelas tradições, nas diversas línguas faladas e pelos cheiros e sabores. Será que estes ensinamentos estão a cair em esquecimento? A nossa repórter Cuiela Comentino vai dar-nos a conhecer. Ser uma mulher da província do Ambo é ser uma mulher agradável, porque nós somos, somos boas, somos simpáticas, maravilhosas. Para ser uma mulher da província do Ambo é ser uma mulher maravilhosa, é ser uma mulher humilde. Somos trabalhadoras, somos cozinheiras, gostamos de... Ser mulher angolana é ser uma mãe, é ser trabalhadora, é ser independente também, em muitos casos, né? E o que é que as mulheres da província do Ambo cozinham? Como é que vocês recebem as visitas quando vão à vossa casa, por exemplo? Nós recebemos bem. Nós temos o hábito de matar galinha, de fazer quiçangua de milho. Matamos galinha, fizemos quiçangua, cozinhamos o fungo de milho branco. Nós gostamos de cozinhar fumba, comer catatos, bater um bom fungo de bombom, muitos marufos. Olha, nós gostamos mais da música do Justino Andanga. Aquilo que é a nossa essência deve prevalecer e estar em primeiro lugar, e até porque nenhuma cultura é superior às outras. No caso, por exemplo, do Efico, é uma tradição que aos poucos vai se perdendo, porque ultimamente as pessoas têm mais a curiosidade de investigar nas redes sociais, terem aquela curiosidade de saber mais sobre sexualidade e tudo mais, e às vezes de forma distorcida, enquanto nós temos alguns desses nossos valores que vão se perdendo. Então é preciso nós mudarmos esse quadro, resgatar aquilo que de facto nos identifica enquanto angolanos. A cultura angolana tem evoluído bastante, nem sempre positivamente, mas, à medida em que encurtam as distâncias entre os povos, o mundo se globaliza. Vale a pena refletir sobre as manifestações culturais que dizem respeito ao modo como as mulheres apresentam-se. Suas roupas de pano, penteados, cabelo crespo, miçangas, máscaras, estatuetas, pinturas, turbantes, brincos, chinelos e balaios deixam-nas únicas. A coragem e dedicação de Diolinda Rodrigues, Teresa Afonso, Ingrácia dos Santos, Irene Cohen, Lucrécia Paim e Mwene Nzingambande tornou-as em inesquecíveis símbolos de força, resistência cultural e heroínas nacionais. A evolução da cultura angolana é observada até mesmo na preparação dos pratos, as canções, danças, celebração da vida, festejo pelas colheitas, entre outras formas de manifestação cultural. Importa ressaltar que a tão conhecida cozinheira Mamá Coiba conquistou o coração dos angolanos e o mundo inteiro com as suas receitas de calulu de peixe, muamba de galinha, mufete, funge e muitas outras delícias. O facto é que devemos ser capazes de preservar as nossas manifestações culturais, pois nem tudo é culturalmente válido, sustentável e socialmente aceitável. Não existe uma cultura melhor que outra, apenas existem diferentes culturas. Olha, acaba por resumir um bocadinho daquilo tudo que nós tivemos a conversar, não é? Sim, os sim. panos, os penteados, que mostram o caminho, as próprias comidas que cuidam e que tratam, e a língua. Sim. Então, dentro da história do resgate, no mundo atual, no conceito em que vivemos, onde
vemos cada vez mais, principalmente nas grandes cidades, nos centros, cada vez menos as pessoas a falarem a nossa língua. Porque nós temos uma língua própria, né? Cada província depois tem aqui algumas variedades, tem quimbundo, tem umbundo, mas não se está a perpetuar. Sim, mas não todos. Não, sim, exato. Eu pelo menos falo muito bem a minha língua materna. Eu falo muito bem o umbundo e todos os dias, eu tenho um programa de rádio diário, todos os dias no programa eu deixo uma dica em língua nacional, o que eu acho que de certo modo também representa aquilo que nós somos, e mais do que isso é fazer as pessoas gostarem daquilo que é a nossa essência. O que acontece é, nós estamos aqui há muitos anos e não seja por isso que não tenhamos capacidade de falarmos a nossa língua materna. Hoje em dia minha mãe não fala, meu pai não exatamente, fala, então como é que eu não aprendi as pessoas estão preocupadas em aprender o inglês. Pois, agora é o mandarim. Línguas... Mas as línguas nacionais, mesmo que não tenham um domínio, não é? Mesmo que não exista um domínio, mas saber o básico. Sim. E é muito bom. Nós em casa falamos em língua materna, fica tão bonito, tão giro, e as pessoas olham sempre para nós, mas estão a falar mal de nós. Não estamos a falar mal de nós. Não estamos a falar mal de vocês. O umbundo é uma língua muito bonita. Muito bonita. O meu filho mais novo, que tem 3 anos, sabe falar algumas coisas. Eu também não, né? Mas o meu filho sabe que é a minha Rosita. A Rosita vai ensinando. Vai dando algumas dicas. Sim, no outro dia ele estava a tentar explicar ali qualquer coisa e ele, depois eu subi, a Rosita só estava a dizer o animaca, que o animaca, e o meu marido assim, o animaca, mas isso é o quê? Nós não sabemos. Sim. E depois no dia seguinte, quando eu perguntei, e ela disse, não traz problema, porque esse miúdo é muito traquina. Eu disse, não traz problemas. Ele cumprimenta as pessoas lá onde nós moramos. E se ele continuar com a Rosita, naturalmente que se vai acostumando. Exatamente. Vai porque ela, quando às vezes está em casa connosco, eu fico a resmungar em quimbundo, o meu marido diz, assim estás-nos a disparatar. E ela, não sei o quê. E o meu filho às vezes traduz. Ele já sabe. Ele já está a aprender com ela. E eu gosto muito, eu até incentivo. Eu digo, não, Rosita, podes ensinar, porque eu acho que é uma coisa muito bonita. Aliás, o meu filho é o Charlie. É Kiani ou Charlie, porque nós quisemos dar um nome nacional. Para ele. É uma benção, né? Depois dos 40, aos 44 anos que eu fui fazer um filho, é uma benção. É importante dizer que isso não depende só dos pais ou da avó. Hoje em dia já há muitas formas de aprender a língua. Exato. No Facebook já há artigos disponíveis, já há pessoas que ensinam, já há grupos de determinadas línguas. Existe um grupo que eu às vezes acompanho, que é de quimbundo. As pessoas vão lá ensinar quimbundo. Já vi também de kikongo e muito mais de lingala. Sim. Há muita gente interessada a aprender lingala. Sobretudo para irem fazer negócio, que já têm a inserção. Isso é já para irem fazer o negócio. Não, sobretudo por conta do vídeo que saiu da Rihanna. Pois, ela falou um pouquinho, sim, com o bailarino dela, alguma palavra, e aquilo despertou interesse nas pessoas em poder falar. Sim, a Rihanna falou, então eu também posso. Já não sei, continuamos a ser, não é, carneirinhos, de seguir a moda. Exatamente. Por acaso há um rapaz, um senhor que eu comecei a seguir recentemente, não me estou a lembrar do nome, mas prometo trazer aqui, porque nós vamos começar a ter homens, porque vocês andam a reclamar muito, vamos começar a pôr aqui os homens também sentados a contribuir. E ele ensina quimbundo, foi notícia no Brasil, e eu sei que no Brasil, por exemplo, há escolas na Bahia que dão aulas de quimbundo e umbundo. Mas aqui também há. Aqui também. Aliás, eu acho que o Ministério da Educação agora impôs implementou naquilo não. que são, assim, o meu filho está numa escola privada, num colégio, onde ele tem o quimbundo já como uma disciplina no seu calendário curricular. E é muito bom porque nós conseguimos entender que, pronto, há uma divergência, porque eu falo umbundo e ele vem com o quimbundo da escola, mamãe tens que ensinar, mas nós depois percebemos que isso também nos impulsiona porque eu vou atrás do quimbundo. E não só as línguas bantus são todas aparentadas. Muito. Algumas palavras são ditas em todas elas, então há essa facilidade, esse intercâmbio. E fica fácil, para quem já domina, por exemplo, o umbundo, fica fácil perceber uma dessas outras línguas. Voltando a essa nossa atualidade, falando dos jovens, aqui é mesmo já falta de interesse. Como a Mel falou, muitos correm a aprender o inglês, o mandarim. No caso particular das línguas nacionais, é só mesmo a falta de interesse, porque nós temos muita gente que domina, que sabe, algumas escolas e grupos nas redes sociais onde nós podemos aprender uma dessas línguas, basta ter interesse. Eu acho que até é uma boa dica. Por exemplo, nós estamos muito focados agora no turismo.
Sim. E se alguém souber dominar as línguas nacionais, vai conseguir conversar com os sobas, que vão contar as histórias, vão conseguir documentar essas histórias para poder contar essas histórias aos turistas. E está aí uma grande fonte de rendimento também, é uma forma também de subsistência, assim consegue apresentar os pratos típicos, consegue falar das nossas bebidas caseiras, consegue acima de tudo mostrar os trajes, que é uma coisa que muito nos caracteriza. E olhando para aquilo que são as nossas comidas típicas, é bom que nós também tenhamos o hábito de consumir, porque muitas vezes nós queremos que o estrangeiro que vem, o visitante, o turista, coma, mas nós com algum receio já começamos a comer com a mão. Meu Deus, eu fiz um vídeo e coloquei nas redes, todo mundo mas que chatice, por que não tem talheres? E eu olhei para mim e eu disse assim, oh meu Deus, como é que angolanos como eu, africanos, ainda têm esse estigma de porque nós fomos colonizados. Sim, porque a minha Rosita também, ela diz-me, não, meu. Funja tem que ser com a mão. E eu digo, Rosita, como com os talheres? Ela, não, eu sou de melange. Não, eu sou de melangina, tem que ser assim. Mas e ela tem que ter outro sabor, com a mão. Tem outro sabor. Mas já há estrangeiros que negam-se, exatamente. Quando vêm visitar, há turistas que quando vêm visitar-nos, eles querem os pratos típicos e comer do jeito que o povo aqui come. Lavam mesmo as mãos, e sentam-se ao chão e comem tal como os povos natos daqui. Porque é isso que o turismo faz. É nós vivermos a cultura, não é? Ao fim e ao cabo. Porque nós queremos mais nos aculturar do que exatamente mostrarmos aquilo que temos aqui. E é estranho que eles querem mais. Eles querem mais o que nós temos. Sim. E às vezes a dificuldade exatamente cinge-se no seguinte. Normalmente os que vão fazer turismo querem ouvir a história e disse uma coisa muito importante a Mel aqui. Muitas vezes o tradutor fala mais em língua nacional do que o português. Os próprios locais. Nós tivemos essa dificuldade também em Banza Congo, que fomos visitar uns lugares. Queremos saber como é que se faz o lunguila. A lunguila é a bebida típica de lá. Mas o nosso tradutor tinha dificuldade de nos falar em português. Oh, meu Deus. Foi uma coisa, ele explicava, olha, faz-se com cana de açúcar, extraímos o suco e depois colocamos e depois... E ele tinha muitas dificuldades. Eu olhei para mim e disse, nós somos angolanos, imagina que vem aqui um estrangeiro, é um calcanhar daqueles. Então precisamos apostar nisso, porque tudo que nos for narrado, tudo que nós queremos narrar e passar para os outros, realmente deve ser antes conhecido por nós. Olha, nós precisamos ser os autores. Exatamente, vocês estão a ver o Conversas com Mel. Nós já estamos até a indicar profissões para vocês apostarem, para ganharem. Não, na verdade, já existem muitas pessoas formadas, porque... A Faculdade de Humanidades da Sim. Tem Kimbundo, tem Umbundo, tem Chokwe, tem Kikongo. São essas 4 línguas que os estudantes lá aprendem a parte científica, como é que funciona, como é que se investiga, enfim. Então, temos muita gente já formada nessa área do curso de Línguas e Literaturas Africanas que podem fazer interpretação, tradução, muitos deles já fazem. Tradução e interpretação em Kimbundo, em Kikongo, em Umbundo e em Chokwe, que são essas 4 línguas ensinadas lá. Então, essas pessoas podem ser colocadas nos hospitais, nesses lugares. Exatamente. Até para com maior afluência de turistas, para poder explicar exatamente como funciona a cultura. Fantástico, fantástico. Acho que nós podíamos ficar aqui mais umas 2 horas e vocês também. E ainda por cima o programa passa sábado, depois da funjada. Agora é que a pessoa... E que a sugestão seja mesmo um fungo com catato. Acho que nós vamos comer depois, né? Depois da conversa. Muito obrigada pela vossa participação. Não sei se querem deixar rapidamente aqui alguma nota para esta câmara aqui. Bem, eu acho que devemos continuar a apostar na cultura africana, devemos entender a essência da África e sermos os primeiros a divulgarmos. É muito importante e mais para nós, claramente que nós fazemos a nossa parte, mas como jornalistas, eu sei que a Domingas também é, então, de certo modo, então precisamos todos nós estarmos juntos para continuarmos a divulgar, a expandir e a mostrarmos a África para o mundo. Domingas. As mulheres angolanas, principalmente. Angolanas, africanas, precisamos ir buscar sempre a nossa essência e termos isso bem presente para podermos mostrar aos outros, né? Aqueles que estão bem próximos a nós e aqueles que estão mais distantes. Hoje em dia temos as redes sociais, os vídeos, os memes viralizam, então é também uma forma de fazer viralizar tudo aquilo que nós fazemos com a nossa cultura, alimentação, vestuário, enfim. Isso dá-nos a conhecer. Teresa.
Eu gostaria que as mulheres africanas procurassem mais de si dentro da sua cultura, procurassem se empoderar dentro da cultura, que buscassem histórias de mulheres líderes e guerreiras para poderem se autorrepresentar na atualidade. E mais uma coisa, não sei se não vou fazer publicidade, mas eu gostaria, a Mel que citou aqui o rei, quando esteve no Bailundo, né, a conversa que teve com o rei, eu gostaria de dizer que no dia 17 de agosto o rei do Bailundo estará cá, em Luanda, e vai falar conosco, uma pequena palestra que estamos a organizar. Vamos falar sobre os poderes tradicionais, vai ser o diálogo com o rei, como nós chamamos. Boa. Bem, já está feito, não é? É verdade, vocês estão a fazer para falar da nossa terra, da nossa cultura. Vocês já sabem, o Conversas com Mel passa todos os sábados às 18h45 aqui na Rede Girassol, nas 3 plataformas de televisão, Canal 20 da ZAP, 54 TVK, 508 DSTV, também transmitido para todo o mundo através do Facebook e do nosso canal do YouTube. Encontrem-se nas nossas redes sociais, Rede Girassol Angola. Eu sou a Mel Chaves com 2 L's e prometo voltar na próxima semana sempre com assuntos super interessantes. Até para a semana. Conversas com Mel. Um patrocínio Elefante Bet, uma empresa realizadora de sonhos.